One Piece é uma obra que é mestre em rechear seus personagens com passados trágicos e cheios de significado que moldam as características desses personagens. E com esses passados poderosos e emocionantes, a redenção desses personagens se tornam alguns dos momentos mais icônicos e lembrados entre os fãs de One Piece. Realmente é difícil elencar quem teve o passado mais trágico de One Piece, mas com certeza tem um personagem que está no top 3 da maioria das pessoas. E esse personagem é Bartolomeu Kuma, por causa dos desafios que ele passou desde o seu nascimento e por causa do quanto lutou e do quanto abriu mão da própria liberdade para que sua amada filha Bonnie tivesse toda a liberdade do mundo. Kuma nasceu no South Blue, forte e saudável, e tinha tudo para ser uma criança muito amada. Isso se não fosse por um fato. O fato de que Kuma era descendente da raça dos Bucaneiros, uma raça que, segundo os deuses daquele mundo, os dragões celestiais, cometeu um pecado e, como punição agora, os Bucaneiros seriam escravizados para sempre desde o seu nascimento, sem exceção. O pai de Kuma confiou no médico que auxiliou no nascimento do seu filho, e esse prometeu não contar a ninguém, mas mesmo assim o governo mundial descobriu e apreendeu Kuma e sua família. O pai de Kuma suplica para que soltem Kuma e a mãe dele, mas não adianta. A família toda é escravizada e Kuma, mesmo criança, é escravizado e inclusive bastante judiado, pois por ser uma criança bucaneira, com um grande corpo e forte, ele consegue fazer serviços pesados para os dragões celestiais. Vemos que durante tudo isso, o pai de Kuma, ao falar com o filho, sempre tenta manter um sorriso no rosto, sempre tenta passar essa calma e tranquilidade para o filho. E ele tenta manter essa postura quando conta a Kuma que sua mãe morreu, dizendo que ela foi para um lugar melhor, para o céu. Mas claro, ele não consegue e começa a chorar. Kuma também chora e diz que não sente mais vontade de viver, mas seu pai diz que ele deve perseverar, pois um dia o lendário guerreiro, chamado de Deus do Sol, Nika, irá libertá-lo, irá dar liberdade para Kuma viver da maneira que quiser. E diz que Nika, com seu ritmo, derrota os inimigos enquanto faz as pessoas sorrirem e se sentirem felizes. Algo muito importante e marcante dentro da história de Kuma. Algo para ele acreditar, algo para ele se agarrar com todas as suas forças para ter vontade de viver, para ter vontade de lutar por sua liberdade e daqueles que ama. Um propósito. Mas quando o pai de Kuma está demonstrando para ele o ritmo de Nika, um dragão celestial chega e simplesmente mete um balaço nele, reclamando do barulho. E assim, o pai de Kuma morre sem mais nem menos. Algum tempo passa e vamos direto para a ilha de God Valley, onde os dragões celestiais estão fazendo um evento que ocorre a cada 3 anos, chamado de Erradicação dos Nativos, onde basicamente eles saem matando todo mundo de um território para colonizar ele. Eles chamam isso de caçada humana, e ao eliminar todos do território, ele se torna um território do governo mundial. E dessa vez, nessa edição do evento, os dragões celestiais decidem misturar os já nativos do local com os escravos e criminosos para serem caçados todos juntos. Kuma, claro, como um escravo, está lá também e conhece outros 2 escravos crianças, o nosso já conhecido Ivankov e também a Dini. Ivankov começa a gritar para todos que os dragões celestiais falaram que se alguém sobreviver por 3 semanas será livre e que isso é mentira, e diz que isso é dito para dar esperança aos que estão sendo caçados, o que deixa o jogo mais divertido para os caçadores. Dini continua e diz que o plano de fuga deles está baseado em conseguir as 2 frutas que estão ali na ilha e que serão dadas como prêmios. A primeira é a fruta que depois Kaido adquire, a do dragão, e a segunda é a fruta da patinha, que também já conhecemos. E ela explica que essa segunda fruta consegue mandar as pessoas voando ou a si mesmo para ilhas distantes, e é isso que eles querem, salvar as pessoas jogando elas para longe dali. Dini diz que é especialista em comunicação e furtos e já comunicou para o mundo 2 semanas atrás o que aconteceria ali. Ou seja, em breve pessoas iriam chegar e o caos iria acontecer, o que ia permitir que as frutas fossem roubadas. Só que ela fala que eles vão precisar de uma isca e prontamente Kuma se oferece, seguindo aquilo que seu pai lhe passou através de Nika. A vontade de liberdade, não só sua, mas também da liberdade das outras pessoas, salvar as outras pessoas.
todos aceitam e então o caos realmente acontece. Os piratas de Rox e de Roger chegam à ilha e tudo vira uma bagunça, como esperado. O plano dá certo e eles conseguem pegar a fruta da patinha, mas acabam encurralados e num momento de desespero, para não perder a fruta, Ivankov grita para Kuma comer ela, e ele o faz. O Gorosei São Saturn chega e diz para Kuma que ele é um bucaneiro, e o curso da história mostrou que essa raça nasce somente para ser escravo ou tirar a sua própria vida. Kuma, num momento lindo, não abaixa a cabeça e diz que se ele pudesse escolher um poder naquele momento, seria o poder de Nika e a vontade dele, para libertar o máximo de pessoas possível. Aí temos um corte e não sabemos exatamente o que aconteceu, mas logo em seguida vemos que o plano foi um sucesso e que Kuma conseguiu salvar centenas de pessoas da morte iminente. Kuma agora vive em uma igreja e vemos que ele vai ficar por ali mesmo junto com Dini. Já Ivankov diz que vai para o mar, explorar o mundo. Eles se despedem e Kuma diz que nunca vai esquecer o rosto de Ivankov. Assim, vemos como continua a vida e a relação de Kuma e Dini, e isso é muito bem feito. Kuma, mesmo forte e podendo se defender, não consegue machucar ninguém por ser muito bondoso, enquanto Dini já é bem poucas ideias e quando alguém mexe com o Kuma, ela já vai lá e o defende sem nem pensar. Eles estão sempre juntos, se apoiando da maneira que podem. Dini gosta muito de comer e então Kuma diz que vai trabalhar bastante para ela poder comer o quanto quiser. E num momento extremamente emocionante, Dini começa a chorar do nada e Kuma, sem entender, também começa a chorar. E Dini, pela primeira vez se sentindo livre, pela primeira vez conseguindo respirar calmamente o ar da vida, diz: "Isso é felicidade." 8 anos se passam e vemos que Kuma se tornou uma figura religiosa da região, sempre usando seus poderes de Akuma no Mi para tirar a dor das outras pessoas. E Dini continua com seu jeito poucas ideias, falando na lata o que tá pensando. Os moradores contam que um novo rei da região é autoritário e obriga de qualquer forma os moradores a pagarem o tributo celestial, senão a pessoa é presa. Kuma, ainda tendo dentro de si os ensinamentos de seu pai e a vontade de Nika, sorri, feliz, e diz que os moradores podem procurá-lo sempre que precisarem de ajuda. E logo em seguida vemos Kuma sentindo toda a dor dos moradores, assim como Zoro sentiu a dor de Luffy em Thriller Bark. Isso porque se alguém não tomar aquela dor, ela voltará ao usuário original e de nada vai adiantar. Dini sofre ao ver isso. Eles continuam vivendo felizes e contentes, mas Kuma, mesmo dando passos pra frente, se sente preso à questão de ser um bucaneiro. Dini propõe que eles se casem e diz que vai fazer Kuma feliz, mas ele imediatamente lembra do sofrimento de sua mãe simplesmente por ela estar ligada aos bucaneiros e diz pra Dini que não quer fazer ela infeliz. Kuma desconversa e vê que Dragon, líder do exército revolucionário, se tornou um procurado e está ganhando destaque, e completa dizendo que como Dragon, ele irá para o mar um dia, pois ele quer usar seus poderes para salvar as pessoas. Mais um tempo passa e vemos que o rei do país em que Kuma vive vai dividir a região em duas partes, sendo que a região não afiliada ao reino é uma terra sem lei, que pode ser escravizada à vontade. Kuma, lógico, não gosta nada disso e ao tentar salvar seus queridos amigos moradores, vai preso. Nesse momento, o exército revolucionário chega para salvar Kuma, isso porque entre eles está seu amigo antigo Ivankov. Kuma se junta ao exército revolucionário junto de Dini, e assim eles travam várias lutas contra o governo mundial, ganhando destaque pelo mundo. Só que em dado momento dessas batalhas, Dini é sequestrada. Kuma fica muito pistola com isso, ele fica mais agressivo, mais imprudente, tudo porque ele não consegue ir lá e simplesmente salvar a Dini, já que ela chamou a atenção de um dragão celestial, e foi ele que a sequestrou, fazendo dela sua esposa. E provavelmente ela está em Mary Joyce, uma fortaleza praticamente impenetrável que não dá só pra chegar e ir lá resgatar ela. 2 anos se passam e vemos que o exército revolucionário cresce cada vez mais e mais, ganhando mais força e cada vez chegando mais perto de resgatar Dini. Mas então, Dini fala com seus colegas do exército revolucionário pelo Dendenmushi. Dini diz, depois de 2 anos, que está de volta ao mundo inferior, pois ficou doente e foi descartada pelo dragão celestial.
Ela pede, suplica para Kuma não ir lá vê-la, mas ele vai mesmo assim. E ao chegar à antiga igreja em que vivia, os moradores dizem que Jinny tinha uma doença em que não podia ser exposta à luz do sol, mas que fez isso mesmo assim e usou suas últimas forças para chegar até ali. Kuma chora e vê que ali está um bebê, a filha de Jinny, e promete cuidar dela, fazer ela feliz com todas as suas forças. Kuma lhe dá o nome de Bonnie e cuida dela ano após ano, muito feliz. E sempre vendo Jinny na pequena garota. Sempre vendo que Jinny não morreu, mas estava viva dentro daquele ser. Kuma continua com sua personalidade carinhosa mesmo sendo gigante e forte. Tanto que quando Bonnie o chama de papai, ele desata a chorar num momento muito fofo. E vemos que Kuma entra numa jornada dupla de trabalho totalmente contrastante. Em dados momentos ele está numa luta sangrenta com o exército revolucionário e em outra está todo cuidadoso com Bonnie. Um certo dia, Bonnie surge com pedras azuis embaixo dos olhos, o mesmo sintoma da doença de Jinny que não podia ser exposta ao sol. Kuma entende tudo e decide se afastar do exército revolucionário e ficar com Bonnie. E Dragon diz que vai lhe ajudar a achar um médico que consiga curar a Bonnie. Bonnie sofre por conta de sua doença, não podendo sair e tendo que escutar outras crianças a chamando de vampira. Mas Kuma sempre lida muito bem com a situação, dizendo dessa vez que os garotos têm inveja das lindas pedras preciosas que ela tem no rosto dela. Eles conversam sobre para onde querem viajar um dia e Kuma mais uma vez canta ao ritmo de Nika, o deus do sol, mostrando que apesar de todos os anos passados, nunca o esqueceu, nunca esqueceu de sua vontade. Então vemos que Kuma conversa com um médico que diagnosticou a doença de Bonnie. Ele diz que é chamada de escamas de safira e diz que mesmo que Bonnie não seja exposta ao sol, é questão de tempo que ela morra por causa dessa doença. Dizendo por fim que será um milagre se Bonnie chegar aos seus 10 anos de vida. Kuma, como sempre, querendo passar o maior otimismo, diz pra Bonnie, depois dela pegar ele ali chorando, que o médico disse que com 10 anos ela estaria curada. Kuma fica confuso e pensa, o que foi que eu fiz? Mas a garota fica bastante feliz. E os problemas continuam, pois o rei autoritário da região de Kuma volta e quer novamente seguir com o seu plano de dividir o país. Kuma, brabo demais, vai lá sozinho, arrebenta geral e liberta o reino desse rei. E o povo clama, pede para que ele se torne o novo rei de Sorbet. Bonnie aparece mais velha e vemos que Kuma e os outros estão totalmente surpresos. E descobrimos que ela comeu a Toshi Toshi no Mi, que permite que ela manipule a idade do seu corpo e de outras pessoas. Uma das pessoas que trabalha junto com Kuma no reino de Sorbet chega e mostra pra ele que estão espalhando fake news sobre o seu reinado, como se fosse um governo todo tirano, indicando que haveria um golpe e que em breve o governo mundial apareceria ali com essa desculpa de que Kuma é tirano e eles estavam ali pra salvar a todos. Kuma decide deixar seu companheiro como rei e ir embora, já que agora estava ameaçado. Ele pede pra todos cuidarem da Bonnie da melhor maneira possível e diz pra ela que está indo, mas que voltará sempre, em várias ocasiões, para vê-la. Kuma se torna um pirata e vemos como Bonnie sente a sua falta. E vemos que Kuma está adoidado, mundo afora, correndo contra o tempo para achar alguém que conheça a cura para a doença da Bonnie. No meio dessa busca, Dragon comenta com Kuma sobre Vegapunk, o homem mais inteligente do mundo, um cientista. Kuma consegue ter contato com Vegapunk e leva Bonnie para ser examinada por ele. Logo de cara, Vegapunk fica impressionado com o físico de Kuma. Vegapunk diz pra Kuma que tem um tratamento para curar Bonnie, mas que custa muito dinheiro, e que Kuma não tem dinheiro, então eles podem fazer uma troca. Se Kuma deixar Vegapunk clonar ele para fazer ciborgues, pois ele é um bucaneiro, uma raça muito forte, Vegapunk não irá cobrar nada pelo tratamento de Bonnie. Kuma pergunta o que Vegapunk pretende com esses ciborgues, e o cientista diz que eles serão poderosos e ajudarão as pessoas. E isso deixa Kuma muito feliz, pois ele diz que se um clone dele salvar as pessoas, então talvez realmente haja um motivo para ele ter nascido. Ele então aceita a proposta de Vegapunk, e Kuma diz que se Bonnie for curada, ele aceitaria virar até o próprio demônio por conta disso. Ao saber do acordo entre Vegapunk e Kuma, o Gorosei Saturn Mars se intromete e coloca mais condições. Ele diz que, primeiro, Kuma deve se tornar um Shichibukai, um aliado do governo, pois eles estão precisando de aliados fortes naquele momento.
Em segundo, ele pede para Kuma virar uma arma para o governo, obedecendo suas ordens sem hesitar. E por último, ele diz que Kuma terá que abdicar totalmente de sua consciência, esquecendo completamente de quem ele é. Vegapunk fica muito pistola, dizendo que isso é o mesmo que matar Kuma. E o Saturn fala que ele tem que ficar quieto porque é um cientista militar e tem que obedecer e vai tudo pro escambau mesmo nessa hora. O que começou com um sonho tão bonito de busca pela paz e harmonia, agora se transformou em algo contrário a isso. E Kuma nunca teria aceitado, pois a liberdade era a coisa mais importante para ele, sua própria liberdade e dos outros. Mas agora, tinha outra coisa que era muito mais importante até do que o seu próprio desejo mais profundo de liberdade. E essa era a Bonnie. E por isso, Kuma aceita todas as condições de Saturn. Vegapunk explica que o processo de cura de Bonnie vai demorar 1 ano e meio e o processo da modificação de Kuma para se tornar uma arma do governo levará 2 anos. E então fica decidido que Bonnie ficará sob a custódia do governo por 2 anos, enquanto Kuma trabalha para o governo. E aí, só aí, Bonnie seria libertada. Ao final do processo, claro, Kuma irá perder sua consciência e não lembrará de Bonnie e não poderá vê-la. Ele aceita esse destino e diz que só tem um pedido, que nunca contem a verdade para Bonnie. Isso é aceito e os processos, tanto com Kuma quanto com Bonnie, começam. Em certa parte do tratamento, Bonnie volta para a antiga igreja onde morava, pois a partir dali só o que ela precisava era não se expor ao sol durante 1 ano, que de resto estaria curada. Kuma, sabendo que aquela seria a última vez que veria Bonnie, sabendo quem ela é, se despede e agradece a ela por ter nascido. E claro, a garota fica feliz, mas sem entender o porquê da fala de Kuma. Durante suas aventuras pelos mares, Kuma escreve várias cartas para Bonnie e ela sempre aguarda ansiosamente por isso, mas infelizmente não consegue ler nenhuma das cartas, pois sempre, antes de chegarem a ela, a responsável do governo que está vigiando Bonnie pega as cartas, rasga tudo e joga fora. E vemos que durante todo esse tempo também, a responsável do governo não sabe que Bonnie tem poderes de Akuma no Mi. Depois de um tempo, Bonnie está curada, mas a agente do governo não a deixa sair mesmo assim, dizendo que ela só poderá sair quando completar 10 anos, que é o momento em que terá completo também os 2 anos que Kuma acordou com o governo. Mas os moradores da região, que são amigos de Kuma e também cuidaram de Bonnie nesse tempo, sabem que ela já está curada e armam um plano para a garota fugir e ir atrás de seu pai. Bonnie consegue fugir, tá prestes a ter a sua liberdade, quando a responsável do governo aparece para impedi-la. Nesse momento, ela se lembra de Kuma, seu pai, lhe contando sobre o lendário guerreiro Nika, Deus do Sol. Ao se lembrar disso, Bonnie usa seus poderes, criando um futuro onde ela pareça com Nika e assim dando um super soco na agente do governo e conseguindo fugir. Bonnie herdou a vontade de liberdade de seu pai e isso é emocionante. Bonnie, com o passar do tempo, se torna uma pirata famosa e continua com o objetivo de reencontrar seu pai. Mas Kuma sempre se afasta, pois sabe que eles não podem se ver, que o governo determinou isso e que se eles se falarem, ela pode estar em grande perigo. Mas cada vez, Bonnie se torna mais determinada e a vontade de seu pai, a lenda de Nika, fica cada vez mais forte em seu coração. Já Kuma continua obedecendo o governo e ele sempre acaba encontrando Luffy e os Chapéus de Palha. E vemos que ele acreditava em Luffy e deixou sua marca no mundo, sua marca de um futuro melhor, nas mãos de Bonnie e do próprio Luffy ao ajudá-lo em Sabaody. Chega o dia de Kuma perder sua consciência depois de 2 anos. Mas antes, ele mostra Luffy para Vegapunk e diz que aquele garoto, com seu jeito e seus poderes, se assemelha muito ao Nika das histórias que ele tanto conhece e admira. Chega finalmente o momento de Kuma perder sua consciência e esquecer tudo da sua identidade, de Bonnie e de todos os momentos que eles passaram. E num momento emocionante, num momento que faz qualquer um chorar, mesmo o maior marmanjo de todos, vemos a vida de Kuma em retrospecto. Vemos que desde sempre ele esteve correndo, sem parar. Sempre correndo para ajudar e salvar os outros. Sempre correndo pela sua liberdade e daqueles que amava. E que ele abdicou de tudo pelo amor que sentia por sua filha. Assim como nós, Vegapunk chora e diz que o único problema que Kuma vai causar é a sua morte, dando a entender que de resto,
ele não criou problema algum, e sim somente soluções. Que ele foi um verdadeiro herói, não só para Bonnie, mas para todos. E antes de se despedir, ele pede para Vegapunk para transmitir para Bonnie uma última mensagem. Parabéns, minha filha, pelo seu aniversário de 10 anos. E Bonnie, no presente, aparece chorando, ao finalmente entender todo o esforço de seu pai e por que ele não queria lhe contar nada, que o amor dele por ela ia além de tudo que ela poderia imaginar. A história de Kuma mostra o verdadeiro significado do amor. O amor verdadeiro, puro e incondicional, assim como o amor que um pai sente por uma filha. O amor que mostra que um pai está disposto a tudo, até virar um monstro, um demônio, sem hesitar, para salvar a sua filha. E no caso de Kuma, ainda passando ensinamentos e salvando muita gente no processo. Kuma estava condenado a ter sua liberdade cassada desde o momento de seu nascimento. Isso nunca o abandonou, mas também nunca o impediu. Ele sabia que a sua morte, ou nesse caso, a perda da consciência completa, não seria o fim. Que como Hiriluki disse, as pessoas só morrem quando são esquecidas. E Kuma nunca será esquecido, nem por nós, e principalmente pela sua filha Bonnie. E ele conseguiu. Como vimos no último capítulo de One Piece, Bonnie alcançou a liberdade máxima. Ela conseguiu se visualizar finalmente sendo livre, algo que, assim como Kuma, ela nunca tinha conseguido nem por um instante. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até!